Só para quem está aqui. Bom dia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Mateus, capítulo 25. Mateus, capítulo 25. Nós iniciamos a semana passada uma ministração sobre a parábola dos talentos. Muitos estavam aqui a semana passada, né? Deixa eu perguntar só então, quem não estava? Quem não estava? Poucas pessoas, umas 5, 6. Eu vou relembrar algumas coisas da primeira mensagem, mas uma mensagem não depende da outra. Mas só para você se familiarizar. Então vamos à palavra do Senhor. Mateus capítulo 25, do 14 em diante, diz assim a palavra do Senhor: E também será como um homem que ao sair de viagem chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. E o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou conta com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: Senhor, me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. E o senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. E o senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso eu tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. E o senhor respondeu: servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro ao banqueiro, para que quando eu voltasse, eu recebesse de volta com juros. Tire o talento dele e entregue-no ao que tem 10, pois a quem tem, mais será dado, e terá com grande quantidade. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E lance fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Amém. Aí sentado mesmo, curva a tua cabeça. Senhor Jesus, viemos receber de Ti, Senhor, hoje mais uma vez, direção para as nossas vidas, instruções, ó Pai. Viemos receber correção, se assim for necessário. Fala conosco, Espírito Santo. Eu coloco por terra toda a resistência. Eu coloco por terra, Senhor, toda defesa, Senhor, na minha mente, no meu coração. Eu quero receber a Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Como eu disse, é uma parábola que eu dividi em 2 mensagens, visto que eu achei muitas instruções para estar compartilhando de uma vez só, portanto eu assim o fiz. E na mensagem da semana passada, nós abordamos 3 pontos muito importantes para quem perdeu. Eu falei que o primeiro ensino dessa parábola é que Deus é um Deus justo, Deus não é injusto. Se você perceber nessa divisão dos talentos, Ele dá a cada um conforme a sua capacidade. Deus nunca vai pedir da gente algo que eu e você não possa fazer. Deus é um Deus justo. Se Deus colocou algo em tuas mãos, você é capaz, porque Deus não colocaria algo que você não possa fazer. Amém? A segunda verdade que nós estudamos naquela semana foi que o pouco dado por Deus é muito.
Porque quando olhamos para este que recebeu 1 talento, e nós vimos isso, e qualificamos, né, os valores ali, supostos valores desse talento, nós vimos que até aquele que recebeu um único talento, e que você talvez tenha ficado com dó dele, ele recebeu 900 mil reais para trabalhar com esse dinheiro. E com isso nós aprendemos que tudo que temos é dádiva de Deus. Para você que acha que tem muito pouco, que a vida não lhe ofereceu quase nada, você tem muito, você tem vida. Dê graças a Deus por aquilo que o Senhor tem confiado em suas mãos. Amém? E o terceiro ponto que nós vimos é acerca da mordomia. O que é mordomia? É a administração. Nada é nosso, nós somos apenas administradores daquilo que Deus deixou em nossas mãos. Ah, tua empresa cresceu, hoje você tem muito recurso, você está administrando algo que não é seu. Não, bispo, é meu sim, está registrado lá no cartório, está registrado no cartório e você vai usar nessa vida, mas quando o Senhor te chamar, vai ficar aí, porque você não leva nada, você administra todas as coisas. As pessoas que estão conosco também não são nossas. Você não é dono da sua esposa, você não é dono do seu marido. Você tem essas pessoas por um tempo determinado pelo Senhor. Nós apenas administramos aquilo que o Senhor tem nos dado. Amém? E nós concluímos a semana passada com uma advertência que o texto nos mostra, que diz que o Senhor, depois de um tempo que ele ficou fora, ele volta e acerta contas com os seus servos. Nós cantamos aqui alguns cânticos que diziam isso. Vai haver um dia em que nós vamos estar diante do nosso Criador. E vamos prestar conta do que temos feito com aquilo que Ele confiou em nossas mãos. Deus não vai pedir conta de algo que não lhe confiou, mas vai pedir conta daquilo que você podia fazer ou devia ter feito. Portanto, nós temos que aguardar a volta do nosso Senhor como os 2 primeiros, ansiosos para apresentar a nossa multiplicação, o nosso trabalho, o nosso labor. Não sei se vocês prestaram atenção, eles falam assim: vejam, Senhor, o Senhor me deu 5, veja, Senhor. Eles estavam empolgados com o trabalho que eles fizeram. Veja, Senhor, nós multiplicamos isso, nós multiplicamos. Um dia o nosso Senhor voltará, amém, igreja? Um dia Ele voltará. Essa parábola nos ensina muito sobre isso. E hoje então eu quero abordar mais 3 pontos para a gente concluir esse ensino maravilhoso de Jesus. Primeiramente, é necessário que você entenda que no versículo 14, quando começa a proposta dessa parábola, e que diz que também será como um homem que ao sair de viagem chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. Essa palavra usada aqui, traduzida para servo, ela foi um pouco amenizada. Não que esteja errada, está certa, mas a tradução dessa palavra, que no grego é doulos, ela significa escravo. Escravo. E doulos dá o entender que é uma escravidão voluntária. É mais ou menos como, quem conhece a história antiga do povo de Israel, eu até ministrei uma vez uma mensagem que dizia o escravo da orelha furada. O escravo da orelha furada era uma lei do Antigo Testamento, que quando um escravo recebia a sua liberdade, ele tinha a opção de ficar servindo aquele senhor ou de ir embora. E quando o seu senhor era um homem muito bom, o escravo dizia: não, eu não quero a minha liberdade, eu quero continuar servindo esse senhor. Então, para que não houvesse nenhuma mudança no decorrer da história, a pessoa se arrependesse ou qualquer coisa do tipo, esse escravo tinha que furar a sua orelha. E ele ficou conhecido no Antigo Testamento como o escravo da orelha furada. Escravo da orelha furada. Era alguém que, apesar de ter recebido a sua liberdade, ele voluntariamente se colocou debaixo da autoridade do seu Senhor. Por que isso é importante? Eu estou dizendo isso no começo da mensagem. Porque a nossa visão
cultural, quando nós lemos um texto desse de servo, nós temos a tendência de pensar que ele era alguém assalariado, nos moldes modernos, alguém que tinha uma carteira de trabalho, e que poderia dizer, não, eu não estou a fim de fazer isso. Né? Como hoje os funcionários têm liberdade, podem até perder o emprego, mas têm liberdade de dizer, eu não vou, eu não quero. Mas o contexto era diferente. Eles eram escravos. Escravos. E vale a pena ressaltar, meu querido, que quando a Bíblia nos fala de escravidão, como por exemplo nessa parábola, a Bíblia não está dando aval à escravidão. A parábola, e quase todas elas, abordam um aspecto de aplicação. Portanto, a questão da escravidão era algo vigente na época, e Jesus usa dessa situação para trazer uma aplicação. Não quer dizer que Jesus concordava ou aprovava a escravidão, mas é para que a aplicação seja de forma mais plena. Amém? Assim como dizem outras parábolas, e Jesus disse, o dia do Senhor virá como um ladrão, quando ninguém espera. Jesus não está aprovando a ação do ladrão, não está incentivando ninguém a ser ladrão. Ele está usando uma comparação do momento de surpresa que é um roubo, do inesperado, para fazer então a sua aplicação. Portanto, entramos nesse texto agora pensando, se trata de 3 escravos. Amém? Escravos. Primeira lição que eu aprendo e preciso compartilhar com você é que há uma necessidade, há um apelo na Bíblia acerca a necessidade de multiplicarmos. Multiplique, melhore sempre. Se você olhar os evangelhos e olhar os ensinamentos de Jesus, você vai encontrar inúmeras referências onde o Senhor nos desafia a crescer. Crescer é algo necessário e saudável. Não é algo pecaminoso crescer. Quando você cresce de forma acertada, coerente, equilibrada, você será mais frutífero. Amém? Tem inúmeros textos em que nós vemos Jesus trazendo fartura, abundância, crescimento. Quando Jesus multiplicou os pães, conforme o Wesley pregou aqui ontem, ele alimentou milhares de pessoas e ainda sobrou 12 cestos cheios. Fartura, abundância. Quando Jesus usou o barco de Pedro, e o Pedro havia pescado a noite toda sem pegar nada, Jesus falou, volta para o mar, lança a rede para a sua direita. E Pedro vai lá e lança a rede, e pegou tanto peixe, que não cabia no seu barco. E ele pediu ajuda para os outros barcos, falou, corre aqui. E encheram ambos os barcos de peixe. Crescimento. Frutificação. A Bíblia está cheia de ensinamentos que nos desafia a desenvolvermos as nossas vidas e olharmos por um prisma maior. Amém, igreja? Não está explícito ou declarado nesse texto que a meta dele seria multiplicação. Não está. Eu vou chegar a falar sobre isso depois que eu chegar no servo que enterrou. Mas eles multiplicaram e houve uma aprovação da parte de Deus, que disse, servo bom e fiel. Servo bom e fiel. É como se o Espírito Santo estivesse falando aos nossos ouvidos todo dia, João, melhore. Maria, melhore. Manuel, melhore. Somos desafiados a melhorar, meu querido. O que são os talentos, bispo? O que eu devo trazer de multiplicação? Será que Jesus estava falando somente de uma questão empresarial, financeira, como nós vimos no último estudo? Não. Também sim, porque o contexto é esse. Mas talento, na minha opinião, é toda a nossa vida. As oportunidades que não são colocadas, as circunstâncias da vida. Nós precisamos trabalhar em todas as áreas da nossa vida.
Você precisa ser um marido melhor. A tua esposa não cobra isso? Cobra sim, eu sei que cobra. Você precisa melhorar. Mas as mulheres também, as mães também, todos nós precisamos melhorar em várias áreas das nossas vidas. E isso precisa ser trabalhado dentro da gente. Isso precisa ser desenvolvido, não acontece por milagre. Não é uma varinha de condom. Há todas as circunstâncias que nos cercam que cooperam para esse desenvolvimento. Inclusive as adversidades. Não é? Ninguém gosta de ter problema, de ter luta, ter adversidade. Mas elas cooperam para o nosso desenvolvimento. Quando temos embates na vida, isso deveria nos fortalecer. E não nos derrubar. Há um ditado que diz: tudo aquilo que não me mata, me fortalece. As lutas não vão te matar, vão te fortalecer, para você se tornar a pessoa melhor. Ei, escuta a voz do Espírito. Melhore. Melhore. A minha esposa falou para mim esses dias: você precisa novamente me tratar como a sua namorada. E eu comecei a chamar ela de minha namorada. Né, velho? Minha namorada. Tá certo ela. Por que na época do namoro era um love só love? Não era? Você não era grosso, você ponderava no que falava. Mas aí as coisas vão mudando, o tempo vai passando. E a gente precisa, melhora. Melhora. Esses homens multiplicaram, abundaram em boas coisas, trabalharam com diligência. E é lógico, o texto tem um foco principal que eu não posso deixar de dizer, que é o trabalhar para o reino, para o seu Senhor. Esse é o foco principal do texto. O Senhor ali é uma representação de Jesus, que foi por um tempo, mas vai voltar para julgar, para fazer acerto de conta com a gente, é o nosso Senhor. E esse trabalho era um trabalho para desenvolver o reino e as posses do Senhor. Meu querido, deixa eu te dizer, o que você tem feito para o reino de Deus? O foco principal dessa parábola é o reino de Deus, o nosso servir o rei. Servir o rei. Tem inúmeras maneiras de servir o rei. E uma delas é no nosso dia a dia, conforme a gente trata as pessoas. Sabia que você serve o seu Senhor da maneira com que você trata as pessoas que estão ao seu redor? Aonde você tirou isso, bispo? Em outra parábola. Onde Jesus falou: eu estive nu e você não me acolheu, eu estava com fome e você não me deu de comer, eu estava prisioneiro e você não me visitou. E aqueles servos dizem: Senhor, quando é que nós te vimos nessa situação e não fizemos nada? E Jesus diz: quando você não fez para aqueles pequeninos que estão perto de vocês. Deus se importa como nós tratamos as pessoas ao nosso redor. E você pode servir o rei servindo pessoas. Servindo pessoas. Quem não vive para servir, não serve para viver. Não serve para viver. Há um tempo atrás eu estava ouvindo uma mensagem do pastor Silas Malafaia, que tem uma igreja muito grande no Rio de Janeiro, ele tem um estacionamento muito grande, e ele coloca lá obreiros para organizar o estacionamento, né? Para aqui, não, ali você vai fechar a vaga e tal, e tal. E ele estava de púlpito repreendendo a sua igreja, porque as pessoas que estavam trabalhando no estacionamento estavam sendo maltratadas pelos crentes da igreja. Pelos crentes, entre aspas, da igreja. Porque eles achavam que todo mundo que estava trabalhando lá era funcionário assalariado. E ainda que fosse funcionário assalariado, deveria ter todo o respeito do mundo. Mas aí então ele falou na mensagem, falou assim: vocês não conhecem as pessoas que estão lá no estacionamento. Ali eu tenho advogados que estão servindo no estacionamento.
Eu tenho um médico que está ali no estacionamento ajudando você a estacionar o seu carro. Porque essas pessoas entenderam o que é servir o reino e querem de alguma forma serem alguém que contribui de alguma maneira. Contribui de alguma maneira. E ele disse que no começo, ele até falou para um doutor, falou, mas doutor, você pode ajudar aqui dentro? Ele falou assim, não, eu não tenho feito nada pela igreja, eu quero ficar lá no estacionamento, eu quero ajudar no estacionamento. Aonde você tem cooperado com o trabalho do reino, da igreja que o Senhor te colocou? Aonde nós temos feito? Isso é importante, porque o seu Senhor deixou para você talentos para você desenvolver. Melhore, meu irmão, melhore a cada dia, melhore a cada dia, esse é o desafio. Trabalhe aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos. Ai, bispo, você fala isso, você não sabe, eu sou temperamental, eu sou explosivo. Pedro também era, sabia? Sabia, né? O nosso querido apóstolo Pedro era uma explosão em pessoa. Não tinha freio na língua. Ele falava até com o próprio Senhor Jesus de forma assim estranha. Às vezes ele, dava uma costurada. Mas ele era aquele cara bocudo. Mas foi transformado, foi trabalhado e se tornou o grande líder da igreja em Jerusalém. O Pedrão foi moldado. Aleluia. Eu assisti um filme, acho que muitos assistiram esse filme. Quem não assistiu, eu vou estragar um pouco vou dar um spoiler aqui. Aquele filme O Resgate do Soldado Ryan. Quem viu esse filme? É um filme muito interessante, apesar de ser um filme de guerra e ter cenas ali de morte, etc. Mas assim, resumindo o filme, é o seguinte, o Tom Hanks, que é o ator que era o capitão encarregado de uma missão, e o soldado Ryan era exatamente o Matt Damon. E o que aconteceu nessa saga, nessa história? Foi uma família de 4 filhos para a guerra. Os 4 filhos da mesma casa foram para a guerra. E aconteceu que no campo de batalha, 3 filhos morrem. E só sobra esse, que é o Ryan. Então, eu não sei se existe essa lei americana, ou se fizeram essa lei naquele momento. Os generais se reuniram e falaram assim, olha, essa família já perdeu 3 filhos. Só sobrou o Ryan. Nós não podemos deixar que este jovem também morra. E a família fica completamente desguarnecida. Então ele chama este capitão, designa 8 homens para ir resgatar esse soldado, porque ele precisava voltar para casa, porque os seus irmãos já haviam morrido. Essa é a história do filme. O que acontece nesse filme? Agora eu vou contar tudo. Você ia? Mas pode assistir. Esses que vão resgatar, coitados, eles vão morrendo nessa missão. Eles vão morrendo nessa missão, porque é uma guerra. E o último, que é exatamente o Tom Hanks, consegue resgatar o soldado, só que é baleado no último momento. Agora você não vai assistir mais, agora eu contei tudo. Ele é baleado no último momento. Mas aqui está um segredo bonito do filme. E então ele chega perto desse soldado. Ei, presta atenção. E ele fala assim para esse soldado, baixinho, já desfalecendo. Ele fala assim para ele, faça valer a pena. Em outras palavras, no filme mesmo, ele fala o seguinte, ele fala assim, faça por merecer. O que ele está dizendo? Olha, nós morremos para te salvar. E você agora vai voltar para casa, faça por merecer. E no final do filme, ele já está velho. Agora acabou mesmo. No final do filme, ele já está velho. E ele está num cemitério. Nesses cemitérios americanos, que não tem muito enfeite, só tem uma cruz, né, no túmulo. E ele está de frente do túmulo do Tom Hanks, que foi o capitão que morreu para salvar ele. E ele já está velho e fala, olha, eu fiz de tudo para valer a pena. Eu fui um bom marido, eu construí uma história, eu me esforcei para ter valido
a pena. E é bonito, porque para a gente que é da fé, tem uma visão ainda mais ampla, porque ele está fazendo essa oração diante de uma cruz, que é a cruz do túmulo. Faça valer a pena, o seu Senhor se entregou pela sua vida. Saia deste casulo, se desenvolva, cresça, produza, faça diferença, alcance pessoas, mude histórias das pessoas. Você tem potencial para isso, o Senhor confiou talentos na sua vida. Posso ouvir um amém? Aleluia, meu querido. Melhore. Segunda verdade que eu aprendo está na recompensa que o Senhor diz para eles. E diz, olha, você foi fiel no pouco, sobre o muito eu vou te colocar. Quem é fiel no pouco, alcançará lugares mais altos. Alcançará lugares mais altos. Amados, isso é uma verdade que se aplica à nossa vida cotidiana e se aplica também no reino de Deus. Às vezes olhamos para as pessoas que estão lá na frente, maiores, melhores, mais influentes, e falamos, por que eu que não estou lá? Tinha que ser eu com essa mega igreja. Talvez porque ainda você não tem sido fiel naquele pouco que o Senhor confiou em suas mãos. Amém? Porque nós temos que aprender a valorizar os pequenos começos. O Senhor nunca te colocará sobre uma congregação de 10 mil membros se você não sabe cuidar nem mesmo de uma célula. Se você não tem capacidade de fazer com qualidade, com afinco, com destreza, as pequenas coisas que o Senhor está colocando nas suas mãos. Não tem como ocupar lugares maiores sem passar por esse teste. Você é fiel no pouco? Você é fiel no pouco? O que o Senhor tem colocado na sua vida que não é tão grande? Como você tem respondido a isso? Como nós temos respondido a isso? Certa vez eu vi um testemunho do pastor Jorge Linhares. Gosto muito dele. Pastor lá de Belo Horizonte. Que ele estava no aeroporto e ele tinha ido ao banheiro e aquela tampa do banheiro estava solta. Sabe aquela tampa que tampa assim? E ele então se incomodou com aquilo e falou assim, não, eu preciso arrumar isso aqui. E ele então se ajoelhou lá no banheiro e começou a enroscar a tampa do vaso sanitário no banheiro do aeroporto. E disse que entrou um homem e falou assim, ué, mas por que você está fazendo isso? Ele falou assim, porque está diante de mim isso daqui, eu não posso deixar isso assim. Eu tenho uma proposta de resolver esse problema, dá para mim resolver? Esse vaso me serve tão bem. E como serve nas horas difíceis, não é? E ele é um pastor de renome, gente. Tem uma igreja de milhares e milhares de pessoas. Prega na televisão. E ele estava ali no aeroporto arrumando a tampa do vaso sanitário. Como você faz as coisas quando te pedem, tanto na igreja ou fora dela? Nós temos que fazer as coisas com excelência. Ah, mas ninguém está vendo. O Senhor está vendo. O Senhor está vendo. Ei, o Senhor está vendo. Eu saio com a Manu todo dia cedo para levar ela na escola. E eu saio comendo uma banana. Vai gostar de banana assim lá adiante. E aí fica a casca da banana ali no carro. Fica a casca. E dá uma vontade de me desfazer da casca. É. E às vezes eu passo em lugar que é mata, eu falo para a Manu, Manu, casca é orgânico, isso vai virar um adubo. Mas ela fala assim, mas tem gente que vai ver o senhor jogar e não vai saber que é uma casca, e vai falar, olha lá o que aquele homem está fazendo, jogando lixo na rua. É, Manuzinha, gente. Está pensando que isso é um poço de sabedoria.
São pequenas coisas que vão acontecer no nosso dia a dia e que parecem insignificantes, mas se você não tratar com excelência as pequenas coisas, é bem provável que você não esteja pronto para ocupar coisas maiores. Aleluia! Se você não aguenta uma pressão de uma pequena comunidade, Deus não vai te colocar numa grande igreja. Você não está preparado. Não tem como cair de paraquedas nos lugares. É uma construção de vida. É uma construção. Dê valor às coisas pequenas. Tudo começa pequeno. Amém? Até aquilo que é ruim começa pequeno. Vigia, meu irmão, começa pequeno. É uma pequena rachadura espiritual na tua vida, que se você não arrumar logo, vai romper essa represa. Vai romper essa represa. Ministrei a semana passada lá na cidade de Batatais, e uma pessoa deu a palavra de oferta, que falava daquela passagem em que Judas entrega Jesus. Não, antes, falava daquela passagem que Judas, o texto diz que ele estava mexendo na bolsa, ele estava pegando o dinheiro das ofertas. E aí, a hora que eu subi para pregar, o Senhor me deu uma palavra no coração, não tinha nada a ver com a mensagem. Eu falei assim: olha, igreja, acho que Deus quer falar com alguém aqui. Vigie as pequenas coisas, porque com Judas começou com pequenos deslizes, e depois ele se tornou o traidor do Senhor Jesus e se enforcou. Vigie a sua vida. Faça com excelência as primeiras coisas. Olha essa frase que eu já repeti ela algumas vezes. Você devia escrever ela, anotar. Quem faz mais do que lhe é pedido, vai se destacar no meio da multidão. Quem faz mais do que lhe é pedido, vai se destacar no meio da multidão. Se na tua empresa, se no teu trabalho vai haver um corte, o seu patrão vai procurar por quem? Por quem larga o caderno quando dá o último segundo do horário de trabalho? Ele está escrevendo, às 5 horas, sai correndo. Quando houver um corte lá, quem que ele vai procurar para cortar? Com certeza, quem faz mais do que lhe pede, vai ser o último a sair. Porque ele vai falar: puxa, esse daqui não. Esse daqui é excelente no que faz. Aleluia. Quem é fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Aleluia. Terceira e última lição que eu tiro desse texto: trabalhe o que foi dado, ou você perderá. Trabalhe o que Deus colocou na sua vida, ou você vai perder isso. Em outras palavras, use ou perca. Use ou perca. Vamos lá então agora para esse último personagem aqui, que nós precisamos de aprender, para a gente não fazer igual. Amados, essa parábola é para a gente, que somos servos do Senhor, escravos do Senhor, amém? E ali tem duas decisões diferentes. Um que decidiu ser excelente, multiplicar, 2 na verdade. E um que decidiu fazer mal, fazer errado. E eu vou te mostrar onde está o erro desse homem. Talvez você, como eu, quando olhou esse texto a primeira vez, achou até que Deus estava sendo severo demais. Quem pensou assim? Ninguém. Versículo de número 28 diz: tire o talento dele e entregue-no ao que tem 10. Se você não trabalhar os dons, as oportunidades que o Senhor tem te dado, você vai perder aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos. Qual era o problema deste homem? Vamos lá, versículo de número 24. Por fim, veio o que tinha recebido um talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou, por isso tive medo. Por isso tive medo. Qual era o problema desse servo que foi
exortado pelo Senhor, e foi para um lugar que eu não quero concluir dizendo que é o inferno, mas parecia muito com o inferno. Não é verdade? Vocês leram lá comigo? Ele foi para um lugar onde haveria choro e ranger de dente. Quem quer ir para um lugar desse? Ninguém quer. Qual era o problema central desse servo ruim? O texto diz: Senhor, eu tive medo. Eu tive medo. E por que ele teve medo? Olha que interessante. Medo é falta de conhecimento. Porque o verdadeiro conhecimento não gera medo, gera temor. E uma coisa é diferente da outra. Temor é reverência. Quando você conhece a Deus, quando você o conhece cada vez mais, mais você vai ser alguém que tem temor. Respeito pelas coisas sagradas, porque você conhece a Deus. Mas a falta de conhecimento gera medo. Quando você aprendeu a dirigir um carro, a falta de conhecimento, de habilidade gerou o quê? Medo. Você tremia para dirigir um carro. Hoje você dirige e nem percebe mais. Não é assim? Por quê? Porque você conheceu aquela ferramenta. Você hoje está praticante. Qual era o conhecimento equivocado que ele tinha? Ou melhor, a falta de conhecimento daquele homem. Ele tinha uma visão errada do seu Senhor. Ele tinha uma visão errada do seu Senhor. Ele disse: olha, eu sei que você colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou. Olha que visão errada. Em outras palavras, ele estava dizendo que Deus é injusto. Meu irmão, colher onde você não plantou é injusto. O teu vizinho que plantou, você vai lá e colhe as coisas dele. Ele estava dizendo: você é um Senhor injusto. E eu digo mais: você é injusto e você é mau. E quando a gente olha a primeira vez esse texto, como eu falei, a gente não percebe tanta maldade assim nesse cara. Ele guardou, enterrou, ela devolveu certinho na mão do seu Senhor. Não, ele era egoísta e ele tinha uma visão equivocada de Deus. Isso trouxe na vida dele o medo, e o medo paralisa. O medo faz com que você se enterre, o medo faz com que você enterre o seu potencial. Vocês estão comigo? Portanto, meu querido, primeira coisa importante: conheça o seu Senhor. Conheça o seu Senhor. Luciano Subirá tem uma mensagem que ele fala assim: não tenha medo do patrão. Não tenha medo do patrão. Deus é bom e Deus é justo. Deu a cada um conforme a sua capacidade. Talvez, coincidentemente, o que recebeu um foi o que deu problema. Talvez ele trazia no seu coração uma mágoa, um ressentimento. Por que o João tem mais e eu tenho menos? Por que ele nasceu num berço de ouro e eu nasci numa favela? Por que ele teve condições de estudar num bom colégio e eu estudei no Tomás Alberto? No SESI. Ei, SESI. Na minha época o SESI era pejorativo. O pessoal tirava sarro na gente, falava: ei, SESI. Hoje o pessoal briga para colocar os filhos no SESI. Olha que coisa. Ei, Deus está falando com a gente, meu querido. Eu não quero ser um servo negligente, um servo mau. Porque esse servo, em última instância, sabe o que ele fez? Ele pôs a culpa em Deus. A culpa é sua. Porque você colhe onde não plantou, você colocou medo no meu coração. E quantas pessoas não culpam Deus pelas mazelas deste mundo? E quantas pessoas não apontam o dedo para Deus e falam: a culpa é sua. A culpa é sua. Eu ouvi uma história que eu achei interessante, de um pastor que ia sempre cortar o cabelo na mesma barbearia. E certa vez ele estava cortando o seu cabelo e o barbeiro resolveu abrir o coração para aquele homem e falou assim: olha, quer saber de uma coisa? Eu vou te dizer uma coisa que fazia tempo que eu queria te dizer. Deus não existe. Deus não existe. Aquele pastor ficou espantado da reação do barbeiro, mas na hora teve sabedoria e resolveu não responder. E ele continuou: porque se Deus existisse, não teria essas crianças abandonadas na rua. Se Deus existisse, não tinha tanta gente sofrendo com enfermidade, não tinha tanta gente morrendo de fome. Deus não existe.
E aquele pastor então saiu da barbearia e foi pensando para casa o que ele poderia usar de argumento, e de repente ele se deparou com um mendigo que estava na beira da calçada, e ele olhou para aquele mendigo, ele tinha uma barba enorme, maltratada, suja, um cabelo também sujo, todo embaraçado, todo esgranhado. Aí ele falou: você pode me acompanhar só um minuto? Posso. Ele pegou na mão deste homem e levou lá na barbearia. Entrou com aquele homem lá e falou assim: olha, eu tenho uma coisa para te dizer, barbeiro não existe. Aí o barbeiro levou um susto e falou: como assim barbeiro não existe? Eu sou o quê? Ele falou: não, barbeiro não existe, porque se existisse barbeiro, não poderia ter um homem com uma barba tão imunda desse jeito, com um cabelo tão sem corte desse jeito. Barbeiro não existe. Ele falou assim: não, você não está entendendo, este homem está com a barba suja, o cabelo assim, porque ele nunca me procurou, ele nunca veio na minha barbearia. Aí então o pastor olhou para ele e falou assim: da mesma forma, existem pessoas padecendo fome e necessidade porque eles não procuram a Deus, porque eles não querem encontrar a Deus. Esse servo não era bonzinho, era um servo mau e revoltado com o seu Senhor. Portanto, meu querido, isso é uma advertência na minha vida e na sua, que a gente tem que vigiar as nossas ações, a fim de apresentarmos ao nosso Senhor o melhor que nós podemos nessa vida. Melhore, melhore, é possível melhorarmos a cada dia, em nome de Jesus, amém? Vamos ficar de pé, e nós já vamos terminar. Sabe um aspecto que ainda falta dizer sobre este homem, e que isso pode se tornar também uma coisa ruim nas nossas vidas? Por que este homem não deixou o dinheiro para os banqueiros, conforme Jesus falou? Foi isso que Jesus disse no texto. Antes você tivesse deixado o dinheiro para os banqueiros, porque eu receberia ele com juros. Porque banqueiro naquela época não é como os nossos bancos de hoje. Até os bancos de hoje, dependendo do banco, você pode perder, não é? Meu pai, nas antigas, tinha uma conta no Cominde. Ele quebrou esse Cominde, rapaz, não recuperou mais o dinheiro que estava lá. Mas ainda assim é um pouco mais confiável os bancos hoje, principalmente os bancos maiores, não é verdade? Mas naquela época, quem eram os banqueiros? Pessoas comuns, não tinham um documento oficial. Pegava o seu dinheiro e ia trabalhar com ele, ele pagava um juro por esse dinheiro. Sabe um detalhe ruim que tinha no coração desse homem? Preste atenção aqui, igreja. Este homem tinha dificuldade porque ele não queria correr risco. Ele não queria correr risco. Na vida, meu querido, nós temos que correr risco. Quer seja no seu trabalho, quer seja nas suas iniciativas, não tem como vivermos sem correr risco. É lógico que você tem que estudar, tem que planejar, tem que se organizar, não é fazendo doideira, mas correr risco faz parte da vida. E sabe, com relação ao ministério, à vida com Deus, muitas vezes a gente também tem medo de correr riscos. E muitas vezes Deus nos desafia a correr risco. Visto do que você está falando? Eu estou falando que muitas vezes na minha vida, eu senti um impulso para orar por alguém e falar assim: você está curado. Mas dentro de mim surgiu aquela dúvida: e se ele não ficar curado? O que vão dizer de mim? Ah, aquele pastor ali, ó, falou, mas não aconteceu nada. E com medo de correr risco, a gente enterra a nossa fé. Enterra a nossa ousadia, enterra as promessas do Senhor nas nossas vidas. Não tenha medo de correr risco na sua vida com Deus, amém? Não tenha medo de correr risco. Eu vou te dizer uma coisa, agora falo eu e não a Bíblia. Eu não sei se esse homem tivesse arriscado e tivesse perdido, qual seria a reação desse Senhor? Eu não sei, mas eu suponho, minha interpretação, que o Senhor poderia olhar para ele e falar assim: pelo menos você tentou, pelo menos você se arriscou, você investiu, você foi para cima. Mas enterrar é perder. Enterrar é perder. Desenvolva o que Deus colocou na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Eu já vou encerrar. E eu quero só terminar com uma conclusão que eu acho importante. Os dois que receberam
Diz lá o texto que o Senhor ficou contente e disse: venham e participem da alegria do seu Senhor. Sabe o que é isso, meu querido? Você foi fiel no pouco, e não era tão pouco, porque recebeu 5 talentos, recebeu 4,5 milhões para trabalhar. Mas Deus estava dizendo: o que eu tenho é muito maior do que isso. O que eu tenho é muito maior do que isso. E essa proposta de Jesus, na cultura hebraica, era o seguinte: o seu senhor estava convidando o escravo para participar da sua mesa, do seu momento de alegria, da sua festividade. Venha você, meu escravo, e agora assuma um lugar que você não tinha direito. Venha participar da alegria do seu Senhor. Aleluia. O Senhor nos chama à mesa, nos chama a um lugar que você não tinha direito. Mesmo que você trabalhou muito, você não tinha direito. Você trabalhou com as coisas que Deus lhe deu. Mas o Senhor, na sua graça e misericórdia, fala: venha à mesa, venha participar da alegria do seu Senhor. Aleluia. Algumas pessoas dizem: bispo, lá no céu diz que vai ter rua de ouro, coroa, nós vamos receber uma coroa do nosso Senhor. Sim, a Bíblia fala de várias coisas que vão acontecer maravilhosas, mas para mim, meu querido, com toda a sinceridade do meu coração, basta ouvir do meu Senhor: servo bom e fiel. Servo bom e fiel, participe da alegria do seu Senhor. Eu aguardo esse dia. Feche os seus olhos. Eu aguardo esse dia onde nós vamos estar com o nosso Senhor, numa festa maravilhosa, nas bodas do Cordeiro, diz a Bíblia. É uma festa para os salvos, é uma festa para os santos, é uma festa para a noiva que é a sua igreja. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós recebemos, Senhor, de Ti hoje uma advertência do alto, uma instrução do alto, papai, onde devemos ser produtivos, eficientes, excelentes, ó Pai, na Tua obra, na vida cotidiana, nos nossos irmãos e pessoas que estão ao nosso redor, Pai. Sim, Senhor, eu recebo essa instrução, eu recebo essa correção, e eu declaro por fé em nome de Jesus: eu vou multiplicar o que o Senhor tem confiado em minhas mãos. Eu me proponho a ser melhor pela graça de Deus. Eu me proponho a deixar o meu egoísmo e ir em direção ao outro, ir em direção a outras vidas, Pai. Isso é multiplicar o que o Senhor tem nos dado. Eu me proponho a ser melhor, Pai. Eu digo isso agora, Senhor, como profeta na casa do Senhor. Melhore, melhore, irmão, melhore. Há uma graça de Deus sobre a sua vida. Melhore, meu querido, melhore. Bispo, eu tenho muita dificuldade. Eu sei, meu querido, todos nós temos. Mas Deus diz ao apóstolo Paulo, quando ele estava passando uma grande luta, ele disse: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Esse é o ingrediente necessário, estar fraco diante de Deus, para sair forte pelo Espírito Santo. Se você chegar orgulhoso, soberbo e dizer: Deus, dá a minha parte, não, você sai pior do que entrou. Mas quando eu e você entramos na nossa fraqueza e dizemos: Senhor, eu nada posso, eu nada posso. Aleluia. Oh, Senhor. Deus está te chamando para a mesa. Aleluia.
Vem para a mesa do Senhor. Vem para a comunhão com teu Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua noiva, pela tua igreja reunida neste lugar. Pela tua obra, Senhor, que está sendo realizada nos corações. Obrigado, Espírito Santo, pelo teu mover nessa casa. Obrigado, Espírito Santo, pela tua bondade e compaixão. Aleluia. Erga tua mão para o céu. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce presença do Espírito Santo esteja conosco, com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida, meu querido. Vá em paz, no nome de Jesus.